meus queridos e queridas. Hoje estamos na presença de um pequeno microfoninho. Eu espero que isso ajude em algo quanto ao áudio dos meus vídeos. Espero que, enfim, fique com uma qualidade melhor. Eu acabei de cumprir com a primeira parte da rotina da Virginia Woolf, que é escrever de 9h30 até meio-dia. Pelas pesquisas que eu fiz, a Virginia costumava parar ao meio-dia para poder almoçar. E depois do almoço, ela sentava e retomava a escrita dela para poder fazer revisões e edições no que ela havia escrito durante a manhã. Então é isso que eu vou fazer. Impressões gerais até o momento. Quando eu sentei para escrever esse projeto, eu não estava me sentindo nem um pouco inspirada. Mas eu sabia que durante o processo ia começar a fluir e foi exatamente o que aconteceu. Então eu tô me sentindo um pouquinho frustrada de ter que parar de escrever agora, porque eu sinto que eu estava pegando um bom momento. Eu finalmente tinha conseguido engatar e acessar essa parte do meu cérebro que estava me permitindo criar com um tanto de facilidade e um tanto de intuição. Então eu estou um pouquinho frustrada de ter que parar no momento e um pouquinho receosa também de perder esse momentum quando eu for retomar para poder fazer a revisão. Eu espero que não seja o caso, eu espero que eu consiga voltar com a mesma cabeça com a qual eu estou deixando agora a minha escrita para eu poder almoçar. Mas enfim, torçam por mim, rezem por mim. Depois eu vou voltar aqui para pregar mais impressões para vocês sobre como tem sido esse processo. Mas, para dar um pouquinho de contexto, eu tô escrevendo um textinho que vai servir como roteiro para um futuro vídeo do YouTube que eu vou postar daqui a 2 semanas, mais ou menos. E eu tô trazendo isso porque eu acho legal que vocês vão conseguir ver o resultado do que eu estou fazendo nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo. Essencialmente, eu tô escrevendo um texto que vai ser postado na minha newsletter, mas que eu vou adaptá-lo para trazê-lo ao YouTube para um vídeo um tanto especial. Então, estou animada. Eu acho que eu não vou concluir essa escrita hoje. Acho que eu vou precisar de mais alguns dias, porque eu já falei no meu vídeo sobre meu processo criativo de escrita, etc. Eu gosto de deixar as coisas marinarem um pouquinho durante alguns dias para eu poder ir apurando as minhas ideias mesmo e ir amadurecendo. Quanto à rotina da Virginia Woolf em si, depois que ela tinha um momento de revisão dela durante a tarde, ela parava para fazer algumas caminhadas, tomar um chá e por muitas vezes durante a noite ela tirava um momento para poder ler um livro, escrever no diário dela. É exatamente isso que eu estarei fazendo, mas provavelmente em uma ordem um tanto invertida, porque hoje eu vou em uma festa junina à noite, então a minha saída, minha caminhada, momento de socialização vai ser de noite ao invés de durante a tarde. E o meu momento de escrita no meu diário e de leitura, etc., vai ser durante aí meio finalzinho da tarde. Mas, bem, por enquanto é isso. Depois que eu almoçar e sentar para fazer a minha revisão, eu volto aqui para poder contar para vocês o que rolou e o que eu estou achando dessa organização de rotina da Virginia Woolf. E é isso aí.
estou de verdade me divertindo com esse microfoninho. Bem, eu tive que interromper a minha leitura para eu poder me arrumar e fazer o encerramento desse vídeo para vocês, então eu vim trazer aqui as minhas impressões finais sobre essa experiência tentando cumprir com a rotina de um autor famoso e uma autora tão gigante quanto a Virginia Woolf. Pelo amor de Deus, o que está vendo? Bem, como eu mencionei mais cedo, eu fiquei um pouquinho receosa de perder a fluidez que eu tinha encontrado com a escrita no momento em que eu tive que parar para almoçar. E eu tirei a minha pausa do almoço por um pouquinho mais de tempo do que eu deveria ter tirado. Eu saí 12:30, depois de fazer aquele update, e eu fiquei até 2 horas assistindo vídeos no YouTube, porque é isso que eu faço. Mas quando eu voltei, eu acabei voltando com um pouquinho de preguiça, sabe? Aquela lombra pós-almoço, foi exatamente isso que aconteceu. Então foi um pouquinho difícil de voltar com energia, mas eu consegui encontrar aquele ponto no qual eu estava antes com mais rapidez do que durante a manhã. Então, no final das contas, acabou afetando, mas não de uma maneira que me impactou tão negativamente assim. Eu consegui encontrar o momento de novo e consegui terminar de escrever. Eu basicamente finalizei o rascunho, que eu não estava esperando que fosse acontecer, porque estava um pouquinho difícil, não mentirei. Eu consegui finalizar, então eu vou tirar os próximos dias apenas para revisar e fazer edições conforme eu for achando adequado. Isso levou aí por volta de mais umas 2 horas. Como eu falei, eu voltei da minha pausa do almoço às 2 e eu desliguei o computador, eram 3h55, mais ou menos, quase 4 horas. Então hoje eu fiquei sentada escrevendo por um total de 4h30 e honestamente eu achei que funcionou muito bem pra mim esse tipo de rotina. Infelizmente eu não tenho como dispor o meu tempo no meu dia a dia para a escrita dessa forma, porque eu ainda tô na faculdade, então eu tenho outras obrigações que eu preciso cumprir durante o dia. Eu tenho obrigações com o meu ateliê também que eu preciso cumprir, então tem dias que eu preciso me dedicar à confecção de produtos, movimentar o perfil da loja, embalar produtos para entrega, etc. Então, realisticamente falando, nesse momento da minha vida, me dedicar à escrita por 4h30 todos os dias é algo um pouco inalcançável. Mas eu gostaria muito que isso fosse possível, porque eu achei muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha sentado por tantas horas intencionalmente para escrever. Eu já fiz isso muito, assim, no calor do momento, de eu falar, eu vou tentar escrever alguma coisinha. E aí eu acabo ficando sentada escrevendo por horas. Mas eu nunca fiz isso de forma intencional e com horários. Tipo, eu vou sentar essa hora e ficar até tal hora e etc. Um fato um tanto interessante que eu acabei esquecendo de mencionar mais cedo é que a Virginia Woolf não era muito fã de escrever à noite. Tem uma passagem em um dos diários dela em que ela fala que ela não sabe como escritores conseguem escrever à noite. E eu achei isso muito interessante, de certa forma, ainda mais refletindo sobre a minha experiência com essa rotina, porque eu estudo durante a noite já tem alguns anos e por um bom tempo eu acreditei que eu era uma pessoa da noite. Porém, contudo, todavia, eu tenho percebido que isso não é verdade. E tendo experimentado essa rotina da Virginia Woolf, meio que só comprovou isso. Porque durante a manhã, enquanto eu tava escrevendo, de 9h30 a meio-dia, o tempo passou que eu nem percebi, juro. Tipo assim, simplesmente voou. E por mais que eu tenha tido um tanto de dificuldade de adentrar nesse espaço mental de criatividade e inspiração, eu tava conseguindo botar as coisas pra fora, eu tava conseguindo ordenar os meus pensamentos. Eu senti que funcionou bem pra mim. Então, e aí? Eu aprendi, ao menos, uma coisa nova. Como sempre, metamorfoses ambulantes, estamos sempre nos transformando e nos descobrindo e nos redescobrindo. Mas é isso, por hoje é só. Essas são as minhas reflexões finais quanto à rotina de escrita da Virginia Woolf. Novamente, lembrando a vocês, no final de um vídeo, de que eu retomei
a minha newsletter no aplicativo do Substack. E eu tenho sido consistente, já tem 3 semanas com as postagens da newsletter, então se você tiver interesse em ver um pouquinho mais dos meus escritos, eu vou deixar o link da newsletter abaixo. Deixarei abaixo também, novamente, um link para uma postagem que reúne algumas informações sobre como você pode ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul que ainda estão passando por um momento extremamente delicado, extremamente difícil, que estão contando com o restante de nós para que elas consigam se reerguer. Então eu vou deixar essas informações abaixo também. Se vocês tiverem sugestões de outros escritores, outros autores cujos vocês gostariam de ver um vídeo como esse, no qual eu tento seguir a rotina deles, deixe suas sugestões abaixo que eu pesquisarei para ver se eu consigo acessar essa informação e eu trarei o vídeo para vocês. Então, é isso. Um beijo e até o próximo.